E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Michel Foucault, o meu filósofo favorito, e eu quero destacar algumas curiosidades sobre a vida de Michel Foucault e espero que você fique bastante curioso para saber que curiosidades são essas e me acompanhe nos próximos minutos. Eu vou hoje falar de 5 dessas curiosidades e eu tenho certeza que algumas delas vão deixar você bastante surpreso. Mas antes de começar a falar, eu quero só fazer alguns alertas. Primeiro, para que se você não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever e ao final do vídeo, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E eu tenho também uma novidade, eu estou agora com um site pessoal, alfredoliva.com, Alfredo Liva, tudo emendado, não duplica o O, é Alfredoliva, tudo emendado de uma vez só, e você vai encontrar lá já alguns textos pequenos, textos rápidos, textos em linguagem acessível. Espero que sejam textos acessíveis para a maior parte das pessoas. Foi com essa pretensão que eu construí esses textos. Vai lá, dá uma conferida, dá uma olhada e depois me conta o que é que você achou do blog. Se tiver sugestões para o blog ou tiver sugestões para aqui o meu canal no YouTube, deixa então nos comentários aí e eu vou ler todos eles com bastante atenção e com bastante alegria. Então vamos lá, 5 curiosidades e a primeira dela é: os familiares de Foucault se decepcionaram com a sua escolha profissional, né? Quer dizer, ele vinha de uma família de médicos, uma família de classe média alta, com pessoas importantes na área médica. A expectativa é que ele se tornasse também médico, e a gente sabe que o Foucault começou a estudar psicologia e depois passou a estudar filosofia e se definiu, né, ou definiu o desejo de se tornar um filósofo, se tornar um professor de filosofia, e isso decepcionou a sua família, né? Nesse caso eu diria, felizmente, que ele decepcionou a família dele. Talvez ele tivesse sido um grande médico, né? Pessoa inteligente que ele era, certamente teria sido um médico brilhante, mas duvido que ele teria brilhado no campo da medicina tanto quanto ele brilhou no campo da filosofia. Eu tenho um amigo que começou a estudar medicina e abandonou a carreira de medicina para estudar filosofia, e ele deixou também naturalmente as pessoas profundamente decepcionadas, né? Duvido que se fosse o contrário as pessoas ficariam decepcionadas. Não, alguém que está estudando filosofia e passa para a carreira de medicina, né? Isso porque de fato os familiares e também as pessoas de uma forma geral, elas consideram alguns cursos nobres e outros desprezíveis, né? Às vezes exercem uma pressão muito grande, por exemplo, sobre jovens. Imagina um menino, uma menina com 16, 17 anos, tendo que definir a sua escolha profissional. Talvez, em muitos casos, a pessoa define com essa idade aquilo que ela vai fazer o resto da vida. Imagina a pressão que fica sobre eles, né? Eu tive também alunos, por exemplo, quando dei aula para ensino fundamental e médio, tinham alguns alunos e alunas brilhantes e a pressão para que fizessem medicina era muito grande, e muitos deles queriam fazer cursos menos valorizados, como por exemplo História, que é o que eu fiz, né? E aí a família fica muito desapontada. Mas no caso de Foucault, o fato dele ter desapontado a família foi uma coisa maravilhosa para todos nós, porque tivemos de presente esse filósofo genial. Segunda curiosidade é que ele teve algumas crises no fim da adolescência, início da juventude, até acolher ou se sentir bem com a sua orientação sexual, né? O Foucault tentou suicídio, talvez uma, talvez 2 vezes, chegou a ficar internado em função dessa tentativa ou dessas tentativas de suicídio. Não está muito claro porque, se era um problema ligado à sua autoimagem de forma geral, se era uma questão estritamente ligada à orientação sexual. Nós sabemos que o Foucault era gay, depois ele vai assumir isso, se torna um fato
público e o Foucault vai se sentir bastante confortável com a sua orientação sexual, vai se sentir confortável de falar sobre isso publicamente, mas na adolescência, na juventude, isso foi provavelmente muito difícil para ele. Talvez isso esteja ligado a essas crises que ele teve. Infelizmente, né, a gente fala isso porque esse tipo de coisa continua acontecendo com as pessoas até os dias de hoje, em função do preconceito ainda que existe, né? Se existe esse tipo de preconceito na atualidade, você imagina como seria ser um jovem gay nos anos 40, 50, 60, 70, né? Então a pressão social certamente era muito maior. Felizmente ele sobreviveu, felizmente ele ficou bem com a sua orientação sexual, com o seu desejo, ficou em paz com isso e se tornou um militante das questões ligadas aos gays, se tornou um filósofo muito importante, e isso é muito legal, né? É quando as pessoas conseguem superar as pressões que vêm do meio social e conseguem dar a volta por cima e conseguem impor aquilo que elas desejam, impor aquilo que está no coração delas, né? E isso é muito legal. Em terceiro lugar, ele foi um militante muito entusiasmado, né? Eu estou dizendo isso porque, de fato, algumas pessoas acusam Foucault de ter sido um teórico ou simplesmente não ter colocado o tempo todo a sua orientação sexual em evidência. Na minha opinião, isso não corresponde exatamente aos fatos, né? Foucault militou muito, militou em função da causa, né, ou pelas questões ligadas aos gays, pela comunidade gay. Ele militou por outros, se aliou a outros grupos, por exemplo, as pessoas que viviam encarceradas. Existe um grupo de investigação, né, formado por ele sobre as prisões. Ele tinha muita preocupação com a qualidade de vida das pessoas que estavam presas. E preste atenção que nós não estamos falando de Brasil, estamos falando da França, né? E ele procurava colher informações sobre o modo como os presos eram tratados e tornar isso público para poder pressionar as autoridades públicas para que esses presos e presas pudessem conquistar condições muito melhores. E é interessante como essa militância política, pública, social, ela estava em absoluta sintonia com as reflexões teóricas do Foucault. A gente sabe que o Foucault escreveu, por exemplo, Vigiar e Punir, onde ele discutia a questão prisional, discutia a questão do poder em ambiente prisional, e ele tinha uma militância sobre isso. Nós sabemos que o Foucault, por exemplo, escreveu 4 volumes de História da Sexualidade, o 4º volume só publicado de maneira póstuma, e a gente sabe que ele militou, né, em torno da questão da sexualidade, sobretudo se colocando ao lado da comunidade gay para enfrentar os preconceitos, e isso também é muito legal, essa coerência entre aquilo que estuda, aquilo que crê, e o modo como vive e o modo como se posiciona politicamente é uma coisa muito legal e que eu admiro bastante no Foucault. A quarta curiosidade é que ele foi um professor brilhante. É interessante, você olha alguns livros do Foucault, eles são difíceis de serem compreendidos, foram escritos num estilo difícil, um estilo empolado, um estilo quase hermético, né? O caso, por exemplo, de As Palavras e as Coisas, a Arqueologia do Saber, é o caso de alguns artigos do Foucault. Mas quando nós vemos o Foucault na sala de aula, né? O Foucault ministrando cursos no Collège de France, que é uma instituição onde ele trabalhou a partir do início dos anos 70 até as vésperas da sua morte, no ano de 1984. Ele cativava auditórios sempre abarrotados de pessoas. Às vezes os cursos dele tinham que ser retransmitidos, né, por vídeo para outros auditórios, e isso não era também suficiente, tamanha era a procura pelos cursos de Foucault. E isso mostra naturalmente um professor bastante envolvido, empolgante, carismático, com uma capacidade de comunicação muito grande. E naturalmente quem perdeu isso tem a chance de visitar os cursos que foram transcritos, né? Essas aulas foram transcritas
e publicadas na forma de livros, também foram traduzidos para o nosso idioma. Lendo esses cursos, essas aulas, a gente vê como ele era um pesquisador fantástico, como ele era um professor dedicado, como ele tinha a paciência de ir construindo lentamente os conceitos e trazendo o seu público para poder compreender o seu argumento até chegar na complexidade que a gente podia encontrar já de forma direta nos seus livros, né? Então ele foi um professor brilhante, e toda vez que você estiver encontrando dificuldades para ter acesso a qualquer conceito, a qualquer ideia do Foucault, a minha recomendação sempre é: procure os cursos do Foucault. Ali você vai compreender com muito mais facilidade o que ele está dizendo, você vai entender melhor os conceitos. Qualquer ideia que seja desenvolvida em livro por Foucault e que esteja também presente nos seus cursos, dê preferência aos cursos, porque eles são muito mais acessíveis, porque Foucault era um pesquisador e um professor brilhante. E em quinto lugar, ou a quinta curiosidade, é que Foucault morreu como vítima pioneira da AIDS. É interessante isso. Foucault morreu de AIDS, né? A gente sabe, por exemplo, nos anos 80 especialmente, eu nasci no ano de 1967, então no início dos anos 80 eu estava assim na adolescência, né? E entrando na juventude, e a gente sabe que existia um preconceito muito grande na época de que a AIDS era uma espécie de doença privilegiada da comunidade gay. A gente sabe que isso não era verdade à época e também não é verdade na atualidade. A gente sabe que os heterossexuais tiveram também um papel muito importante na difusão da AIDS. Isso não é um problema da comunidade gay, né? É um problema de saúde pública e não um problema de orientação sexual. Mas existia esse estigma à época, e o pior do que existe na atualidade, as pessoas ainda não tinham tratamento eficaz para AIDS, né? A maior parte das pessoas, quando descobria que estava com AIDS, isso era praticamente uma sentença de morte. Nós perdemos muitas pessoas importantes nas décadas, né, de 80, 90, especialmente na década de 80 do século 20, e Foucault foi uma dessas pessoas. Hoje as pessoas tomam um coquetel, né, e elas conseguem ter uma vida normal, conseguem ter uma vida absolutamente normal, mas nos anos 80 não era assim, e o Foucault passou muito mal, entrou num estado de debilitação física, de declínio físico muito acelerado, né? Tomava alguns remédios, às vezes se sentia um pouco melhor, mas ele finalmente pegou uma infecção e ficou internado e morreu. E ele, infelizmente, ele foi tragado pela AIDS, né? Se ele tivesse contraído AIDS poucos anos depois, certamente ele teria encontrado esse tratamento que é bastante eficaz, né? Que nós temos na atualidade e que tem garantido qualidade de vida para as pessoas que têm AIDS, né? Um tratamento ainda sintomatológico, mas um tratamento bastante eficaz, e as pessoas podem viver longamente mesmo tendo AIDS, né? Infelizmente, o nosso filósofo não viveu o suficiente para saber disso, para poder ver a cura, ou pelo menos o tratamento, né, que possa garantir qualidade de vida para essas pessoas. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que a gente se encontre proximamente em um outro vídeo. Um abraço e até lá!